Boa noite a todos, essa é a live dos Campos para a Rede e hoje a gente tem a honra de entrevistar o Lobão, jogador de futebol, começou aqui em Minas Gerais, fez sua carreira praticamente em Portugal, onde teve muito destaque, e vem aqui bater um papo com a gente, falar de sua carreira. Lobão, boa noite, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Roberto, é um prazer estar participando dessa live, uma satisfação, e falar um pouco da minha história, da minha carreira, enfim, um papo descontraído, um papo alegre, um papo com um amigo de longa data. Maravilha. Lobão, me diga uma coisa, nas categorias de base, quando você era garoto, como é que começou a sua carreira? Como é que você, eu quero ser jogador de futebol, alguém te levou para fazer teste? Como é que... Ô, Roberto, eu, como todos os garotos, você sabe, do interior, enfim, do Brasil, o sonho de cada garoto é ser um jogador, se tornar um jogador profissional. E eu não sou diferente. Eu sou de uma pequena cidade aqui no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Novo Cruzeiro. E tudo começou através de uma brincadeira. Tinha um clube aqui na cidade, que chama Triângulo Esporte Clube, de um grande amigo meu chamado Aécio. E é esse cara que praticamente eu devo esse sucesso da minha carreira, eu devo o início desse sucesso a essa pessoa chamada Aécio. Foi uma pessoa que sempre acreditou em mim, e como ele tem um time aqui na cidade, eu sempre joguei na equipe dele. E foi um caso, um caso interessante. Ele teve em Valadares, uma cidade maior, onde existe o democrata e governador Valadares. Ele teve que ir lá levar o filho dele por motivo de doença. E chegando lá, como ele era dono do clube aqui na cidade, ele foi numa loja de material esportivo comprar alguns materiais. E chegando nessa loja, tinha um diretor do Democrata conversando com um dos vendedores e falando que há uns 30 dias atrás esteve na cidade de Teoflotone em busca de jogadores para as categorias de base do Democrata, mas que não tinha encontrado o jogador que eles precisavam, que era um zagueiro. E ele entrou nessa conversa e falou que na cidade tinha um garoto que poderia atender as necessidades deles, tinha as características daquilo que ele havia falado com o rapaz lá. E o diretor imediatamente solicitou que eu fosse passar por um período de experiência lá. E assim aconteceu. A Aécio ligou para o meu pai e agendou tudo. Eu saí de Novo Cruzeiro e fui até Governador Valadares. E chegando em Governador Valadares, no meu primeiro dia de treino, o Democrata havia contratado um treinador para as categorias de base, um treinador conhecido, que é o Ricardo Drubski, antigo diretor de futebol do Cruzeiro Esporte Clube agora. Acabou de recente, agora ele saiu do Cruzeiro. Mas trabalhou em grandes clubes, Vitória, Fluminense, enfim. Tem uma carreira de sucesso, não só como treinador, mas como diretor de futebol. E, para minha surpresa, ele estava observando o treino, era o primeiro dia dele também. Após 15 minutos de treino, ele parou o treino, chamou o roupeiro e pediu um colete. Aqui no Brasil, você sabe, quando tem equipe de colete e equipe sem colete, né? Isso. E aí ele pediu os coletes e me chamou para me entregar o colete para a equipe titular. E eu falei não, para minha surpresa, eu falei não, hoje é meu primeiro dia, meu primeiro dia de treino, eu estou à experiência. E ele não, insistiu, pode pegar o colete e pode treinar. Ao fim do treino, ele pediu que eu passasse na secretaria, pegasse os papéis e trouxesse para meu pai assinar. E assim deu início à minha trajetória no futebol. Maravilha. O pessoal está entrando, está dando boa noite aqui. Deixa eu só ver o áudio aqui. O José Inácio está dando boa noite para você, boa noite para todos. Me diga uma coisa, ali você começou nas categorias de base, né? Isso. Mas parece que não levou muito tempo, você estava no time de cima. Como é que foi essa promoção? Eu fiquei um período nas categorias de base, e aí teve o profissional foi fazer um jogo em Sete Lagoas, equipe profissional do Democrata, foi fazer um jogo em Sete Lagoas, e após o jogo do Democrata de Sete Lagoas, o zagueiro, o Parreira,
jogador conhecido, com passagem pelo Atlético Mineiro, Bahia, era um dos zagueiros do Democrata, da equipe principal, tomou o terceiro cartão amarelo e ia ficar suspenso. E o próximo jogo do Democrata, o Democrata jogou na quarta, em Sete Lagoas, ou em Nova Lima, não me recordo bem. E o próximo jogo do Democrata seria no Mineirão, contra o Atlético. O Atlético tinha sido campeão da Comebol e após o jogo contra o Democrata, iria sair em carro aberto em Belo Horizonte. E aí o treinador da equipe profissional ligou para o treinador da equipe dos juniores e pediu que enviasse um zagueiro para compor o grupo, né? E aí o meu treinador, o Ricardo, falou muito com o treinador da equipe profissional e disse que vou mandar um Lobão. Tem um garoto aqui que está preparado. E nesse período eu já treinava eu treinava quase sempre com a equipe com os profissionais. Sempre fazia coletivo com os profissionais, os juniores fazia, enfim. E aí o Ricardo me enviou. Conversou muito com o treinador da equipe profissional e me enviou. Eu fui. Ali eu já estava vivendo um sonho. Para mim já era um sonho. Um garoto que saiu de Novo Cruzeiro. De uma família muito humilde, muito simples. E eu sempre fui torcedor do Atlético, na minha infância. E vi aqueles jogadores. Quando aconteceu isso, do meu treinador da equipe de juniores me passar essa notícia que eu iria para Belo Horizonte para compor o grupo lá, para mim já foi uma grande alegria, uma satisfação imensa saber que as pessoas, que seu trabalho, aquilo que você vinha fazendo na equipe de juniores, eu estava colhendo os frutos daquilo, né? Que é um sonho de todo mundo que está na equipe de juniores subir ao profissional. Eu estava tendo aquela oportunidade, ainda mais jogar contra o Atlético Mineiro. Não jogar. Para mim, eu viajei para Belo Horizonte, um garoto que costumava ficar... nossas concentrações em Belo Horizonte, a gente ficava no Mineirinho, no estádio Mineirinho, debaixo das arquibancadas. Essa era a nossa concentração, quando a gente jogava nos juniores. E chegando em Belo Horizonte, me deparei com uma realidade completamente diferente, um hotel de luxo, e aquilo tudo para mim era muito novo. Eu estava muito vislumbrado com aquela situação. E aí, eu já cheguei à tardinha, fui para o quarto com um companheiro que era ex-júnior também, o Mauro, e aí fomos para o jantar. Para mim já era um banquete, né? Eu não estava acostumado com aquilo tudo, queria comer toda a comida. E o pessoal do profissional brincava: calma, menino, né? Calma, a comida não vai fugir, não. Aquelas brincadeiras que você conhece da resenha do futebol, né? Sim. E aí, acabou o jantar, fui para o quarto, conversamos um pouco e passei a noite em claro. Eu não dormi. Confesso que não dormi, a noite em claro. Tudo para mim era muito novo, né? Era um sonho que estava se tornando realidade. E aí, por volta das 4, 5 horas, eu dei uma cochilada. Peguei no sono, Roberto. E uma cochilada, uma coisa à toa, 2 horinhas. E sonhei que eu tinha jogado e feito um gol contra o Atlético. Olha para você ver. E aí, acordei e fui para o café da manhã. No café da manhã, eu conversei com o Mauro, que era meu companheiro de quarto, hoje mora nos Estados Unidos. Queria mandar até um abraço para Mauro. E aí, eu falei com o Mauro, tem um negócio para te contar, mas você não vai contar para ninguém, não. Ele fala: o que foi, Lobão? Eu falei: Mauro, eu não dormi a noite, passei a noite em claro, bicho. E eu dei uma cochilada e sonhei que eu tinha feito um gol contra o Atlético. E Mauro riu e falou assim: ô Lobão, nem jogar a gente vai, quanto mais você fazer gol. Eu falei: eu sei, Mauro, eu sei que eu não vou jogar, mas eu só estou te contando, mas você não vai falar para ninguém, não, por favor. E beleza. Isso foi o café da manhã, eu voltei para o quarto, depois fomos para o almoço. Eu caprichei no almoço novamente, aquele banquete, e eu lembro como se fosse hoje, quando deu 1h30, o jogo contra o Atlético era às 4 horas da tarde, 1h30 nós saímos para o estádio. Chegando no Mineirão, aquela coisa linda. Eu já tinha jogado no Mineirão, já conheci o Mineirão, jogar contra os juniores, né? Pela equipe de juniores. Mas era um ambiente diferente, era um ambiente profissional. O Atlético vinha de um título da Comebol, e depois o Atlético iria sair em carro aberto. E naquela época, aquelas maquinazinhas, né?
aproveitei, tirei várias fotos, enfim. E aí, voltamos para o vestiário para a preleção. Para minha surpresa, na preleção, o treinador foi dar a escalação, o time vai jogar com fulano, ciclano, Lobão, o pai deu o resto da escalação. No momento que ele falou Lobão, todos os jogadores viraram para mim. E eu O garoto, né? Todo mundo olhou para mim e eu fiquei assim, assustado, sem saber o que estava acontecendo. E aí ele me indagou, falou assim, olha, você não está preparado não, Lobão? Eu falei assim, não estou, professor. Ele falou, você que vai jogar. E eu, mas você está preparado? Eu falei, eu estou preparado, sim. E aí falou tudo, e eu lembro umas palavras, depois que acabou a preleção, ele me pegou, ele me chamou no canto, me abraçou e falou comigo assim, garoto, uma coisa, eu quero que você faça do jeito que você faz nos juniores. O seu treinador falou muito bem de você, que você já treina com a gente algumas vezes, eu gosto muito de ver você treinando, você está tendo uma oportunidade. Oportunidade é o sonho de todo garoto, ter a oportunidade no profissional. Você está tendo. E esse jogo, Roberto, ia ser transmitido ao vivo para toda Minas Gerais. E aqui, antigamente, aqui na cidade, tinha uma TVzinha na praça. Aí, Eu sei como é que é isso. As pessoas foram para a praça para ver o garoto, né, da cidade, o Fabrício. Para eles era o Fabrício, e lá já era o Lobão. E aí ele me abraçou e só falou uma coisa comigo. Ailton, na altura, não sei se se lembra do Ailton, recordo do Ailton, centroavante do Atlético, um negão, forte. Ele foi vendido até para o Sport em Portugal, ou para o Benfica, não sei. Era o último jogo dele, ele iria embora para Portugal. Ele falou assim, nunca se marque a bola, sempre se marca o jogador. Onde o Ailton estiver, você marca. E eu entrei em campo com aquilo. Onde o Ailton estava, a bola estava lá nós estávamos atacando, eu estava segurando o Ailton aqui, estava segurando a camisa dele. Ele só olhava para mim e falou, moleque, me larga, a bola está lá. Eu falei, não, Ailton, não posso te largar, não. E para mim já era um sonho, eu estar do lado do Ailton, daqueles jogadores do Atlético, jogadores esses que eu só via pela televisão. Minha vida mudou muito rápido. E em 3, 4 meses da minha saída de Novo Cruzeiro, eu estava no Mineirão, ao vivo, jogando para a equipe profissional do Democrata. Então, tudo foi muito rápido na minha vida. E aí, acabou o primeiro tempo. O primeiro lance, vou te contar, o primeiro lance que veio, eu dei um chutão. Do jeito que veio, eu rebati. E aí, o Fernando Sasso, o antigo Fernando Sasso, narrador, famoso da Globo, falou, o garoto Lobão parece que está nervoso. Mas eu não estava nervoso. Eu estava tranquilo. Eu queria entrar no jogo. Primeira bola que veio, eu rebati, não quis me complicar. E assim foi. Terminou o primeiro tempo 0-0. Voltamos para o vestiário. O treinador falou que estava tudo ok, estava tudo em paz, estava gostando da atuação da equipe, a gente estava muito fechadinho. No segundo tempo, aos 35 minutos, uma falta do lado esquerdo do ataque do Atlético. E aí o Fernando Sasso, na sua narração, fala: o garoto Lobão e o Valmir vão para a área do Atlético. O Luiz Eduardo, não sei se recorda, o Luiz Eduardo no central, no zagueiro do Atlético, de 1 metro, quase 2 metros de altura, estava me marcando. E João Leite era o goleiro. O Marcelo Alves, que depois jogou no Botafogo, foi campeão brasileiro pelo Botafogo, jogava no Democrata comigo, fez o cruzamento. Eu sempre treinei muito, meu forte sempre foi o jogo aéreo. Eu subi com o Luiz Eduardo, eles não passavam muita bola para aquele garotinho, aquele garoto franzino, magrinho. Acho que ele não pôs muita fé. Eu subi com ele e testei pro chão, no canto, gol. Caramba, gol do Lobão. Né? Como no sonho, né? Eu não sabia se chorava, se corria, se gritava. Eu não sabia o que fazer, Roberto. Foi um momento, assim, de extrema loucura, sabe? E aí, o que aconteceu? Ganhamos o jogo de 1-0. Ganhamos o jogo de 1-0. Esse foi meu cartão de visita. Meu primeiro jogo. Maravilha. Deus sempre me abençoou, continua me abençoando sempre. E meu primeiro jogo profissional, eu fiz o gol contra o Atlético e ganhamos o jogo de 1-0. No nosso retorno a Governador Valadares, e aí tudo já mudou. Eu já passei a ficar... Sem estrela. Sim. Eu sou um cara, eu costumo falar, Roberto, que eu sou um cara muito iluminado, muito abençoado por Deus, sabe?
Deus sempre, em todos os momentos da minha vida, até hoje, Deus sempre foi muito generoso comigo. Eu sou um cara iluminado realmente. E aí, voltei para Valadares, já com outro status, já permaneci na equipe profissional, dei sequência. E no ano seguinte, renovei, já fiz um contrato profissional, um contrato assim, já onde, só para você ter ideia, toda a renda da minha família, eu sou, aqui minha família são 7 irmãos, eu e mais 6. Só para você ter ideia, toda a renda da minha família girava em torno de 1,5 salário. Eu já entrei como profissional ganhando 2 salários mínimos. Então, só para você ter ideia. Então, minha vida, eu estava vivendo... Mudou totalmente. Mudou completamente. E aí, depois disso, as coisas tomaram um rumo assim. Eu assumi a titularidade do Democrata, o Parreira saiu, foi para o Atlético. Eu assumi a titularidade do Democrata, permaneci numa crescente boa, mantive um nível de exibições, e aí chamou atenção de outros clubes. Inclusive, eu tive uma quase fechado com o Botafogo, eu tive quase acertado com o Atlético, tive quase acertado com o Vitória da Bahia, mas não era para ser. Deus tinha preparado uma coisa para mim, que era Portugal, e onde eu fui muito feliz, assim, entendeu? Acho que... Não, maravilha. Deixa eu só falar aqui, Lobão. Perdão. Deixa eu só falar aqui com o pessoal aqui que está interagindo. Olha, o João Inácio deu boa noite, parabéns para você. A Angélica Bittencourt diz que você, além de ser craque, é humilde, uma pessoa sensacional. Obrigado, Angélica. Tem também aqui o João Rabelo, dando boa noite. O José... Um grande abraço, meu amigo João. A Angélica de novo, José Inácio falou que quer ser profissional, ou já é profissional, entrou aqui. E o Sidney Cabral, que é o Sidney Polaco, ele jogou muito tempo em Portugal também. E ele está dando boa noite aqui, desejando boa sorte para a gente aqui no programa. O Sidney Cabral futuramente vai fazer uma live com a gente. Ele também é de Minas. Ele começou no Vila Nova, não sei se você conhece ele, mas ele jogou em Portugal. Vila Nova de Nova Lima. Isso, e em Portugal, acho que vocês jogaram contra. O Sidney Cabral. Ele era um meia, um bom jogador também, bom jogador. Depois eu vou ver, se ele interagir aqui com a gente, eu vou ver qual foi o jogo que vocês jogaram contra. Mas aí a Angélica diz que você é um cara, você é um sensacional, um merecedor de tudo, uma pessoa com quem ela tem orgulho. O Nilson Rabelo diz que você é craque. Olha só que coisa boa, muita gente interagindo, graças a Deus, a live está bombando. E você realmente, o pessoal, graças a Deus, tem grande apreço por você. Quando você quiser falar de um outro assunto, no final a gente vai ter espaço para você falar de outros assuntos que eu não fizer pergunta, fique à vontade. Me diga uma coisa, Lobão, você não vai para o Atlético, né? Você estava quase para ir, tinha propostas e, como você Deus sabe todas as coisas. Aí você vai para Portugal e faz praticamente a sua carreira toda lá, né? Onde você teve o maior sucesso lá. Como é que foi essa compra do Democrata para você ir para Portugal? Como é que foi a transação naquela época? Tinha dinheiro, tinha luvas, tinha empresário na jogada? Como é que funcionou? Ô, Roberto, antes da minha ida para Portugal, eu passei um período no Linhares, no Espírito Santo. Disputei uma Copa do Brasil pelo Linhares e disputei o Campeonato Capixaba, porque ao fim de 3 anos do Democrata, 3, 4 anos no Democrata, eu fiquei sem contrato. Antigamente, a gente terminava o contrato e continuava preso ao clube. E por divergências de valores, eu não renovei com o Democrata, e aí acabei sendo emprestado. Eu tive uma proposta do Uberlândia também, na altura, o Democrata queria me mandar para o Uberlândia, mas aí eu havia conversado com as pessoas, com o diretor do Linhares, que era o Cirilo, me ligou, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, um diretor fantástico, hoje é meu amigo, queria mandar até um abraço para o Cirilo. Ele me ligou, acabou meu contrato, eu voltei para o Novo Cruzeiro, fiquei aqui no Novo Cruzeiro aguardando a definição do Democrata. E o Democrata insistia em me mandar para o Uberlândia,
emprestado. Eu não tinha acordo com o Democrata, eu já não tinha acordo para renovação. O que eles me propunham eu já não aceitava, eu achava que já era merecedor de algo melhor. E aí eles insistiram no meu empréstimo para o Uberlândia, eu não fui. E aí apareceu o Cirilo, apareceu o Linhares. Me ligaram, o pessoal me ligou, o Cirilo me ligou, conversou muito comigo, me fez uma proposta que veio de encontro àquilo que eu queria. Eu comuniquei ao Democrata e eles se acertaram. Eu fui emprestado por 4 meses à equipe do Linhares. E permaneci 4 meses no Linhares. Disputei a Copa do Brasil com o Flamengo, fizemos um campeonato capitular. E aí, quando acabou o campeonato, antes de acabar o campeonato, eu recebi uma proposta de Portugal. Porque um ano antes, uns 6 meses antes de eu ir para o Linhares, teve um jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Na altura, o Ronaldo Fenômeno, logo quando o Ronaldo Fenômeno surgiu, e veio um treinador português com um empresário que se chama Adelso Monte Alto. Ele é de Governador Valadares, mas vive em Portugal. E o irmão dele, em Governador Valadares, o Beto Monte Alto, sempre falava com ele, falava, olha, tem um zagueiro aqui que está estourando, vem buscar esse garoto, sempre me indicou. E aí o Adelso veio no Brasil com o Vitor Rubano, um treinador português, assistir Cruzeiro e Democrata. Ele veio ver o Vandeci, lembra o zagueiro Vandeci, que depois foi para o São Paulo? Não sei se se lembra. Vandeci. E Ronaldo Fenômeno ainda era o garoto Ronaldo, estava surgindo. E esse jogo terminou em 0-0. E eu tive a felicidade de fazer um bom jogo. Diante das limitações, que Ronaldo já era desde 16 anos, já era um jogador diferenciado, mas eu consegui fazer uma marcação legal e conseguimos empatar o jogo, 0-0. E aí, ao fim do jogo, o treinador português e o Adelso Monte Alto foi no vestiário e me procurou, me chamou, queria conversar comigo. E aí eu saí lá fora, conversei com ele, tomei banho, fui conversar com eles, e aí ele me falou que eles vieram olhar um zagueiro, o Vandeci, mas que o treinador gostou foi de mim. Tinha gostado de mim. E como é que era a minha situação? Eu expliquei para ele minha situação. Eu sou jogador do Democrata e era para eles resolver com o Democrata. E aí eles pegaram e tentaram entrar em contato com o Democrata, mas acho que não houve acordo. E passados 6 meses, meu contrato acaba. Aí eu fui para o Linhares. Quando eu estava no Linhares, eu recebi outra chamada de Portugal. Recebi uma ligação de Portugal. Era o Adelso e o Vitor Urbano novamente, querendo conversar comigo. E aí que eles souberam, através do irmão, que eu não tinha renovado com o Democrata e que eu tinha sido emprestado, que eu saí, entre aspas, meio brigado com o Democrata. E aí, nas nossas conversas, nós nos acertamos da seguinte forma. Meu pai foi até Valadares propor a compra dos meus direitos, do meu passe. Mas tudo orientado pelo empresário e a equipe portuguesa. Que nós como eu falei no início da nossa conversa, a gente é de família muito simples, muito humilde, não tinha recursos para jamais comprar o passe. E aí eu só sei que houve um acerto entre o presidente, na altura do Democrata, o Langlebert, e aí eles me compraram, se eu não me engano, por $150 mil. Naquela época era muito dinheiro. E aí o Beramar, o Langlebert, o presidente, exigiu que fizesse o depósito. Depois que fizesse o depósito, me liberaria. Mas aí esse dinheiro já estava na conta do meu pai. O empresário e o clube português já tinham depositado esse dinheiro na conta do meu pai. Meu pai fez uma transferência, ligou para o banco, fez uma transferência para eles,
foi confirmado esse valor. O presidente fez questão de checar tudo isso. Mas até então ele não sabia que eu iria para Portugal. Na cabeça do presidente, meu pai estava comprando meu passe para depois gerir minha carreira, para a gente caçar um rumo. Mas eu já estava acertado com Portugal. Quando eu estava no Linhares, depois que eu acertei com Portugal, o pessoal veio no Brasil. O treinador veio no Brasil. Eu fui fazer um jogo em Venda Nova do Imigrantes, não sei se já viu falar, no Espírito Santo. De lá eu peguei um ônibus e fui encontrar com o empresário em Belo Horizonte, num hotel em Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, fui para o hotel, acertei tudo. Eu lembro como se fosse hoje. Eles me deram ser um salário na altura de $6.000. Fui ganhando $6.000 no primeiro contrato em Portugal. Na altura. Nós entramos no quarto, lembro como se fosse hoje, entramos no quarto e essa aqui é a luva, estou te oferecendo isso de salário. Roberto, naquele momento eu fiquei maluco, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. E aí entrei em contato com meu pai, liguei para meu pai, precisava conversar com meu pai, que minha vida sempre foi assim, Roberto. Tudo que eu fiz, todas as decisões que eu sempre tomei, eu sempre ouvi minha família em primeiro lugar. Assim, antes de tomar qualquer decisão, eu sempre ouvi meus pais, meus irmãos, enfim. E aí, conversei com meu pai, expliquei para ele a situação, que eu estava em Belo Horizonte. Aí o presidente, o empresário falou, não, você pode assinar um pré-contrato, que a situação lá em Valadares vai ser resolvida, que nós já sabíamos o valor. E aí assinei e voltei para o Espírito Santo, terminei o campeonato, foi quando eu voltei. Quando eu voltei para Democrata, eu estava sem contrato, voltei para Novo Cruzeiro novamente. E aí, nesse intervalo, meu pai entrou em contato com o Langleber, com o presidente, e nós acertamos a compra. Mas eu já tinha assinado um pré-contrato, eu já estava acertado com Portugal, um contrato de 2 anos. E aí, Maravilha. eles sabiam os valores, e aí meu pai concretizou o negócio. E aí foi minha ida para Portugal. E aí começou um novo sonho, um novo ciclo na minha vida, enfim, só alegrias em Portugal. Vivi um país fantástico, um clube fantástico, enfim, tudo de bom aconteceu comigo em Portugal. Na verdade, minha carreira foi construída toda em Portugal, Roberto. Show de bola. A gente já vai falar um pouquinho mais. A Ana Paula Coelho diz, grande Lobão. Pessoal, graças a Deus, você tem muitos fãs, graças a Deus. E o Sidney Cabral, ele fala assim, ó, o empresário que comandava o futebol português levou muitos jogadores para o futebol de Portugal, para o Boa Vista, do Jaime Pacheco, Desportivo das Aves, Braga, Beira-Mar e outros clubes. O Sidney fala que esse empresário que te comprou, que ele levou, parece que fez muitas transações levando jogadores para Portugal. Ô, Roberto, o Adelso Monte Alto, na altura, era o Jorge Mendes no mundo. Adelso dominava o futebol português, era o empresário mais bem sucedido no futebol português, entendeu? Todos os jogadores brasileiros que entravam em Portugal entravam pela mão do Adelso Monte Alto. Foi uma pessoa fantástica que me ajudou muito. Eu sou muito grato também ao Adelso por tudo aquilo que ele fez por mim. Tá certo. Antes da gente falar da sequência, o Sidney confirma exatamente, ele era o cara realmente do mundo do futebol. Antes da gente seguir falando lá de Portugal, deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Você foi jogador por muitos anos. Como é que você vê o futebol com o VAR? Você gosta do VAR, reprova o VAR? Como é que você vê o VAR no futebol? Olha, Roberto, eu acho que acabou com um pouco das injustiças que existia, né? Que antigamente diminuiu muito. As equipes grandes, infelizmente, os árbitros, até hoje, né? Mas antigamente era mais sistemático. Equipe pequena ganhar de time grande era complicado. Os árbitros faziam tudo. E hoje não. Hoje, com a tecnologia, isso veio equiparar um pouco. Que mesmo assim, há jogadas que o VAR ainda deixa passar. Mas eu acho que eu aprovo. Eu acho que veio para melhorar realmente e tentar equilibrar um pouco a desigualdade que existia time grande e time pequeno. Eu acho assim,
como você falou, acaba um pouco das injustiças, mas precisa melhorar muito, porque às vezes a gente fica 5 minutos esperando para que decida se o lance foi gol, se não foi gol, se foi falta ou não foi falta, se foi pênalti ou não foi pênalti. É uma Mas, demora. Roberto, mas isso é aqui no Brasil. Você vê na Europa, você assiste futebol inglês, os campeonatos europeus, é coisa de. As decisões são tomadas em tempo recorde, minuto, um minuto, segundos. Aqui no Brasil ainda as coisas estão muito devagar ainda. Mas eu acho que melhorou bastante, porque a gente sofria na pele. A gente sofria na pele com as desigualdades, os critérios exatos nos jogos, entendeu? Se jogar com o Porto, com o Benfica em Portugal era extremamente complicado. Se jogar no Estado das Antas contra o Porto, ou no Estado da Luz contra o Benfica, ou contra o Sport em Alvalade, era complicado. Pau que dá em Chico não dá em Francisco, você entendeu? Então era complicado. E isso veio amenizar um pouco. Eu acho que foi muito benéfico para o futebol. Tá certo. Eu concordo realmente que veio. Eu só discordo assim. Espero que o Brasil avance nessa tecnologia para que tenha as decisões mais rápidas. Às vezes o impedimento é milimétrico. Teve outro dia o caso Flamengo e Vasco aqui que foi muito comentado. Era o ombro, cara, uma pontinha do ombro que estava na frente. E aí a torcida, se tivesse torcida, a gente ia comemorar o gol. Em seguida, anulou. De repente os impedimentos dentro da área poderia não ser utilizado o VAR. Não sei, alguma coisa precisa melhorar para não tirar tanta graça do futebol. Para voltar aquela emoção, né? É emoção. Hoje os narradores estão sofrendo, os narradores gritam gol, depois não é gol, enfim. Tem que voltar aquele charme do futebol, a alegria do futebol, do grito de gol, enfim. Eu acho também, eu concordo com você plenamente. E uma coisa, lógico, a gente não vai falar assim, o cara deve usar o recurso da mão, como o Maradona fez aquele gol. Mas sério mesmo, foi injusto para a Inglaterra. Mas para o mundo do futebol, a gente que é muito do futebol, a gente bateu palma, foi um gol de expertise de craque, pô. E até hoje se fala nisso, né? Quando Sim. fala Se tivesse o VAR. Vamos lá. Não teria. Hoje nós não estaríamos comentando a mão de Maradona no gol de Maradona. Isso é verdade. Tem um zagueiro brasileiro. Do futebol, né? O VAR. Tem um zagueiro brasileiro, agora não sei quem foi, se foi o Nilton Santos, se foi o Luiz Pereira, que ele fez uma falta dentro da área, o juiz não estava tão perto, aí ele foi se arrastando para fora da área, seria pênalti. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Copa do Mundo, jogo importante. O zagueiro brasileiro fez uma falta dentro da área, mais perto já da risca da grande área. Sim. Aí, como o juiz estava um pouco distante, ele caminhou, ele se arrastou para fora da área. O juiz, quando chegou, marcou a falta onde ele estava ali, fora da área. Se tivesse o VAR, ele não tinha conseguido, teria sido pênalti. Ô, Roberto, e a gente vai começar a falar de Portugal um pouco. E eu sempre fui um zagueiro muito duro, muito viril, mas leal. Leal. E aí, se fosse hoje nesse VAR, eu teria que me reeducar bastante, porque lá em Portugal as coisas não eram fáceis, não. Lá o pau cantava, viu, Roberto? Lá era madeira mesmo. E hoje com esse VAR ia ser complicado. Tá certo. Aí me diga uma coisa, lá no Beira-Mar eu sei que você ganha uma Taça de Portugal, vocês conseguem disputar lá uma Liga Europa. Como é que foi a sua passagem, os títulos, o que você viveu de bom lá em Portugal? Fala pra gente. Ô, Roberto, Portugal é minha segunda casa, meu segundo país, é um lugar que... Você tem dupla cidadania, você tem dupla cidadania, não é isso? Falar de Portugal, de Aveiro, do Beira-Mar e falar de Beira-Mar. Não entendi, Roberto, desculpa. Você tem dupla cidadania? Era pensando de repente em jogar na seleção ou eu não tenho, eu pesquisei errado? Não entendi, falhou. Você tem cidadania portuguesa? Ah, sim. Em Portugal, Roberto, eu vivi as melhores coisas do mundo, falando em futebol. Sou muito grato ao Democrata por tudo aquilo que fez por mim. É um clube que me abriu as portas.
devo muito ao Esporte Clube Democrata, sou apaixonado por Democrata, sou muito grato ao Democrata, mas a minha passagem por Portugal, pelo Beira-Mar, foi uma coisa assim, foi um casamento perfeito, posso dizer assim. Foram muitos anos vestindo aquela camisa, fui muito feliz, construí uma história dentro do clube, graças a Deus sou respeitado e tenho um carinho de todos em Portugal. Sempre que vou a Portugal, depois que voltei para o Brasil, fui a Portugal novamente, sou recebido com muito carinho, muita admiração. As pessoas realmente têm um carinho pelo Lobão, por tudo aquilo que eu fiz, que eu represento no clube. Conquistei acessos. Quando eu fui para Portugal, o Beira-Mar era um clube da segunda divisão, tinha recém caído. Conseguimos 2 acessos à primeira liga, conseguimos uma taça inédita para o clube. Nós estamos na história do clube, conquistamos uma taça de Portugal, taça essa que nos deu o direito de disputar a Taça UEFA, hoje a Liga Europa. Então, minha vida em Portugal, minha vida no Beira-Mar representa tudo. O Beira-Mar é tudo para mim. Foi o clube que eu passei quase toda a minha carreira. Eu passei poucos clubes no Brasil. Eu comecei no Democrata, passei pelo Linhares e tive uma rápida passagem pelo Caxias, do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Mas o Beira-Mar foram muitos anos, conquistas, coisas que... Tudo aquilo que um jogador sonha em conquistar, eu acho que eu cheguei no limite para mim. Um garoto que saiu de Novo Cruzeiro, Roberto, disputar uma Taça UEFA. Então, falar o quê? Muita realização. Eu joguei ao lado dos maiores jogadores do mundo. Joguei contra os melhores jogadores do mundo. Então, sou um cara realizado no futebol. E o Beira-Mar me proporcionou isso. Entendeu? Foram muitos anos no Beira-Mar, muitos anos como capitão daquela equipe. E até hoje eu tenho uma ligação muito forte com o clube. Até hoje a gente se fala, tem muito carinho. Até hoje converso com o presidente, converso com os diretores. Enfim, o treinador do Beira-Mar foi o autor do gol da final da Taça de Portugal, que é o Ricardo Souza. Você entendeu? Então eu tenho uma ligação muito próxima com o clube. Foram anos maravilhosos naquele país. Eu tive uma rápida passagem também pelo Desportivo das Aves, um clube também de pessoas extremamente sérias, pessoas corretas. Foi uma passagem, fiquei uma época no Aves, mas uma época também de muita alegria, de muita satisfação, porque é um clube muito certo, muito correto, pessoas corretas, entendeu? Então eu queria deixar um grande abraço também para o presidente, ao Nuno, que foi o responsável da minha contratação. Quando eu estava no Caxias, eu recebi meu empresário, no caso o Adelso, uma proposta do Aves e não tive como recusar. Então, foram anos vividos em Portugal, anos fantásticos, anos que eu só tenho a agradecer a Deus, entendeu? Por ter me colocado naquele clube. Eu costumo falar o seguinte, Roberto, Lobão nasceu para o Beira-Mar. O Beira-Mar e Lobão foi um casamento perfeito. Eu nasci para jogar no Beira-Mar e nasci para vestir aquela camisa. Foram anos e anos. Lá eu conquistei o carinho, a admiração, o respeito. Me tornei um cara muito querido. Então, eu só tenho a agradecer realmente. Foram anos maravilhosos e eu sou muito grato a Portugal, ao clube, por tudo aquilo que fez por mim, entendeu? Tá certo. Me diga uma coisa, tem uma pergunta aqui do Jonatas, e ele fala assim: como era enfrentar Porto, Benfica e Sport? Qual era o mais difícil na época que você jogava? Olha, são 3 grandes equipes no futebol português e no futebol mundial, né? O Porto tem uma história fantástica, o Benfica, assim como o Sport, mas para mim a equipe que mais dava trabalho era a equipe do Benfica. Não que as outras não davam trabalho, são 3 grandes equipes, mas eu acho que quem nos causava mais problema sempre foi o Benfica. Jogar na Luz era muito difícil, assim como jogar no Porto, nas Antas, assim como jogar em Alvalade, mas o estádio da Luz
é uma coisa fantástica, é uma coisa gigantesca, uma coisa diferente. Jogar na Estádio da Luz, só quem pisa naquele tapete sabe, Roberto, como era difícil jogar ali. E como era prazeroso jogar ali, entendeu? Então, eu acho que das 3 equipes que mais me trouxe assim, me tirou o sono, era o Benfica. Agora, se me perguntar um jogador que mais me tirou o sono, é Jardel, sem dúvida. Jardel era um jogador avançado igual Jardel, dificilmente nós teremos novamente. Jogar ele de Jardel, perfeito, perfeito. Um grande goleador, um cara que eu joguei, um dos atacantes mais difíceis de ser marcado, na minha opinião, daquilo com quem eu joguei, você viu, contra. Ele não era um craque, aquele craque, mas era muito inteligente e um goleador nato, né? Ô, Roberto, atacante faz o quê? Gol? Ele sabia fazer gol. Não, e sai da marcação, se antecipar. As pessoas falavam assim, ele era caneludo, não sei o quê. Ele sabia fazer gol. Ele fazia gol no Campeonato Português, fazia gol na Champions League, fazia gol contra o Benfica, fazia gol contra o Real Madrid, fazia gol contra o Barcelona, fazia gol contra o Milan. Ele fazia gol contra todo mundo. Verdade. Na Europa, ele era fantástico. Você entendeu? Foi artilheiro. Acho que a passagem dele para Portugal, acho que todos os anos que ele jogou no Campeonato Português, foi artilheiro todos os anos. Era um atacante extremamente difícil de ser marcado. E o jogo aéreo dele era perfeito. E olha que eu tinha um jogo aéreo muito bom, modéstia à parte, mas o meu jogo aéreo era muito bom. Mas Jardel era espetacular. Era um atacante espetacular. Um dos jogadores, um dos avançados que mais trabalho me deu. Pode ter certeza, que mais tirou meu sono. Tá certo. Me diga uma coisa, ô Lobão. Você estreou contra o Atlético fazendo gol. Durante sua carreira, você foi aquele zagueiro artilheiro, estava sempre marcando ou não? Era raro você fazer gol? Não, Roberto, teve uma época, eu sempre dava minhas beliscadinhas, assim, entendeu? Mas teve uma época em Portugal que, se eu não me engano, eu fiz 6 ou 7 gols numa época com zagueiro. Sim. Foi uma média espetacular, entendeu? Mas eu sempre beliscava, Roberto. Eu sempre deixava meus golzinhos de cabeça, eu sempre. E depois eu me tornei cobrador também. Teve uma época no Beira-Mar que eu era cobrador de penalidades. Então, eu sempre fiz os golzinhos. Dificilmente eu passava uma época em branco. Sempre fazia um golzinho ou outro. Mas meu forte mesmo era ali atrás e tentar fechar a casinha para que Jardéis e outros atacantes, Silva, Nuno Gomes, não nos incomodasse. Tá certo. Me diga uma coisa. Você teve uma passagem pelo Cerezo Osaka? Como é que foi? Eu não cheguei aí para o Japão. Todas as pessoas, nas minhas entrevistas, falam lá que se for puxar É o seu histórico da... mas eu não cheguei para o Japão. Eu não tive no Japão. Minha carreira foi construída 90% no futebol português e 10% aqui no Brasil, que foram 4 anos ao serviço do Democrata. Foi o clube que me revelou, o clube onde eu comecei. Foram 4 meses no Linhares e foram 3 meses no Caxias. Ou seja, minha carreira foi construída 99% no futebol português, futebol europeu. Enfim, poucas pessoas aqui no Brasil, tirando o público aqui de Minas Gerais, que acompanhava o Democrata, porque a gente foi, na minha época, o Democrata era a 4ª potência de Minas Gerais, fomos tetracampeão do interior. O Democrata, naquela época, era uma equipe fantástica, tinha grandes jogadores, revelava muitos jogadores. Naquela época, a gente disputava a Copa do Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro. O Democrata foi vice-campeão mineiro. Enfim, o Democrata era uma potência. E todos os jogadores, Roberto, o interessante, 90%, 95% do plantel do Democrata era formado em casa, entendeu? O Democrata era um grande celeiro, revelava muitos jogadores. Era um clube, sempre foi um clube fantástico para revelar jogadores. Pena hoje que se encontra numa situação complicada, está na 2ª divisão do Campeonato Mineiro, mas é um clube que eu tenho um maior carinho, uma admiração, um clube que me deu muito, me deu tudo, praticamente. Foi lá que eu comecei, né, Roberto? Então, sou muito grato a essas 2 equipes.
Maravilha. o Democrata, por onde eu comecei, e sem dúvida, ao Beira-Mar, por ter feito Consolidado, né? consolidado a minha carreira como um jogador assim de sucesso, posso dizer assim. Graças a Deus. Me diga uma coisa, o Vitor Costa, jornalista, ele tem uma pergunta aqui interessante. Eu sei que você jogou contra o time de Jorge Jesus. Não sei se você chegou a ser treinado por Jorge Jesus, mas a pergunta dele é o seguinte: o ano passado o Jorge Jesus veio para cá e ganhou tudo com o Flamengo. Jorge Jesus é um técnico diferenciado mesmo, ou todos os técnicos portugueses estão mais ou menos nesse nível de qualidade? Ô, Roberto, eu nunca fui treinado pelo Jorge Jesus. Eu joguei contra as equipes dele, mas eu posso dizer o seguinte: as equipes dele é aquilo que você viu no Flamengo. Sempre equipe, marcação alta, muita pressão. Ele sempre gostou de equipe assim. Eu joguei contra ele quando ele estava no Felgueiras e depois joguei contra ele quando ele estava no Vitória de Setúbal. Mas eu posso dizer o seguinte: os treinadores portugueses, não só o Jorge Jesus, tem muita qualidade. Eu vou citar um treinador que logo vocês vão ouvir falar muito dele, que o Flamengo teve até interessado, que é o Carvalhal. É um estudioso, um cara. Eu também nunca trabalhei com ele. O auxiliar dele jogou comigo, jogamos muitos anos juntos, o auxiliar do Carvalhal, mas é um treinador que todas as pessoas, todos os meus amigos que eu converso em Portugal, falam que o trabalho dele é fantástico, entendeu? E tem várias pessoas, vários treinadores portugueses, é um trabalho diferenciado realmente. Agora está chegando o Sapinto no Vasco. Eu também não conheço como o trabalho dele como treinador, conheço de jogar contra, quando ele estava no Sport. E aí, mas eu acho que os treinadores portugueses, com todo respeito ao futebol brasileiro, aos treinadores brasileiros, mas eu acho que os treinadores portugueses estão um degrau acima da gente, sem dúvida. Tá certo. Tem duas perguntas aqui. Uma primeira do Jonatas Dantas, ele fala o seguinte: como foram contra o Vitesse pela Copa da UEFA? E o que você faria diferente para aquela eliminatória se fosse o jogo? Qual seria a sua forma de jogar? Mudaria a forma de jogar? E como foram os jogos contra eles pela UEFA? Roberto, foi 2 grandes jogos. Queria mandar um abraço para o Jonas aí. Valeu, Jonas, pela pergunta. Foi 2 grandes jogos, Roberto. Na verdade, a eliminatória nós perdemos em Aveiro. Nós perdemos em casa. O Vitesse tinha uma grande equipe. Não sei se você se recorda, o gigante holandês, o Pierre Van Hooijdonk, da seleção da Holanda, na verdade era o avançado e foi o jogador que eu era encarregado de marcar. Nós perdemos em casa esse jogo, Roberto. Fizemos um grande jogo. Fizemos um jogo espetacular. Em casa, fizemos 2 jogos espetaculares, posso dizer assim. Na minha opinião, não puxando a sardinha, mas se era para ter uma equipe a seguir na eliminatória, eu acho que seria a equipe do Beira-Mar. Fomos infelizes em casa, fizemos um grande jogo e num lance fortuito, o Pierre Van Hooijdonk fez um gol. Eles ganharam de 1-0. Aí fomos até a Holanda, em Arnhem, naquele estádio, não sei se você se lembra, o estádio de Arnhem, o estádio mais moderno, na altura era o estádio mais moderno do mundo, que fechava, enfim. Era uma coisa fantástica. Aí você imagina, Roberto, um garoto que saiu do Cruzeiro, que está vivendo tudo isso, só nos melhores sonhos, né? Mas graças a Deus, Deus me proporcionou tudo isso. Amém. E aí fomos para Arnhem, fomos para a Holanda, fizemos um grande jogo lá, tivemos inúmeras chances de ganhar o jogo, empatamos 0-0 e demos adeus à Taça UEFA. Mas saímos de cabeça erguida, fomos recebidos em Portugal pelos nossos torcedores. Eles reconheceram que foram duas grandes partidas que fizemos, mas infelizmente, por falta de rodagem, eu posso dizer assim, era a primeira participação do Beira-Mar na Taça UEFA. Acho que faltou aquela malandragem que você sabe que conta muito nessas eliminatórias mata-mata. Mas eu acho que foi uma participação honrosa do Beira-Mar, onde representamos muito bem Portugal, posso dizer assim.
Tá certo. Você jogou contra muitos jogadores famosos, você já citou aí alguns. Tem uma pergunta aqui do Marlon Cardoso, se você enfrentou o CR7, o Cristiano Ronaldo, chegou a jogar contra ele? Não. Sim, sim. Tive a felicidade de jogar contra esse monstro, né? Os maiores da história do futebol mundial. Mais um presente que Deus me deu, né? De ter atuado contra Ronaldo, né? esse grande jogador. Ronaldo, Dois Cristiano Ronaldo, né? Ronaldo. Joguei contra o Ronaldo Fenômeno e joguei contra o CR7 Cristiano. no início da carreira dele também no Sporting. Foi um jogo lá em Alvalade. Logo a seguir, ele foi vendido para o Manchester. Mas isso hoje meus filhos e meus netos vão saber que Lobão, aquele garotinho de Novo Cruzeiro, jogou contra Ronaldo Fenômeno, jogou contra CR7, jogou contra Deco, jogou contra Ricardo Carvalho, jogou contra Vitor Bahia, jogou, enfim, contra grandes jogadores do futebol mundial. Maravilha, sensacional, cara. Parabéns pela carreira, parabéns mesmo. Show de bola. É o que eu te falei, eu não conhecia a tua carreira, você fez a carreira mais lá fora. Muito brasileiro não sabe, então essa live, essas lives que você está fazendo, é até bom para que as pessoas aqui conheçam mais um pouco do Lobão. Deixa eu te falar, Lobão, o Sidney Cabral, que foi jogador, ele falou assim, ele jogou na Acadêmica de Coimbra há muito tempo. Aí ele fala, o Beira-Mar era um grande adversário desde a época que tinha ido a Cássio como goleiro, e depois veio o Lobão de zagueiro, e jogava, se não me engano, de tiara. Ele Era jogava uma, com... era uma marca do Lobão, né? Se as pessoas que me acompanham no Instagram lá, no Face, ver minhas fotos, era uma marca. Eu sempre joguei com uma tiara, uma fita na cabeça. E até então, quando as pessoas até me falavam muito que eu parecia jogador argentino, não parecia jogador brasileiro, sabe? Mas a Acadêmica era um derby. Lá em Portugal fala derby, aqui fala um clássico, né? Lá era Isso. um derby. Beira-Mar e Acadêmica era um jogo, era como o Atlético Cruzeiro aqui. Então, você imagina a rivalidade que era, a pegada que era. Enfim, foram grandes jogos contra a Acadêmica. E a Acadêmica, naquela altura, também tinha uma grande equipe. O Sidney, eu acho, eu estou me recordando do Sidney, sim. Acho que ele jogou com o Wallace também, o Wallace treinador. Depois, se ele entrar na live aí, ele pode confirmar para nós se ele jogou com o Wallace, Vou ver se treinador, ele. um Atlético, enfim. Vou ver se ele. Exato, ele aqui. Fomos adversários, sim, com a Tiara lado direito. Me lembro muito bem isso. A Acadêmica pegava fogo. Eles jogaram assim contra. Ele falou que você Verdade, jogava verdade, do lado direito. verdade. Maravilha, tá mandando, batendo palmas, show de bola. O Sidney é um amigo que eu não conhecia, através desse programa, desse projeto que a gente criou. Eu É, quero ver a live dele, viu? Vou assistir a live dele. Fala aí, fala com com, o Sidney, vou assistir a com live dele. certeza, com certeza. Então, eu não conheço o Sidney pessoalmente, mas a gente é amigo, parece amigo íntimo, que a gente se fala quase todos os dias, graças a Deus, e estou esperando ele aqui na live, vai bombar também. Me diga uma coisa, Lobão, você era um zagueiro que você falou, você jogava, mas não era desleal. Qual é o zagueiro da atualidade que você gosta? Não, esse cara aqui é um zagueiro que eu acho que esse aí é o melhor zagueiro do Brasil no momento. Olha, eu não tenho um zagueiro assim. Eu acho que eu tenho um zagueiro que eu gosto muito, que já parou de jogar futebol. Para mim, foi o maior zagueiro de todos os tempos, que é o Puyol. Eu gostava muito do Fernando Hierro também, que jogava no Real Madrid, mas para mim o Puyol, eu me espelhava muito no Puyol. Eu acho que eu vendo o Puyol jogar era... E eu tentava imitar o Puyol, eu tentava ser igual o Puyol. Claro, o Puyol era diferenciado, um jogador fantástico. Mas hoje no Brasil não tem nenhum jogador assim, nenhum central, um zagueiro assim que me enche os olhos, entendeu? Tem um amigão meu também que eu gosto muito, que é um grande amigo meu, que se tornou um grande amigo meu em Portugal, e que a gente era muito parecido no estilo de jogar. E até quando a gente jogava contra, era uma guerra, nós dois, mas no bom sentido, porque a gente se respeitava bastante, que é o Pepe, que passou muitos anos no Real Madrid e hoje está no Porto. Hoje, inclusive, jogou contra o Manchester City. É um grande amigo também. E nós dois nos identificamos muito no estilo de jogar, entendeu? As pessoas hoje taxam muito o Pepe como muito violento.
Mas eu posso dizer, Roberto, Pepe, desde a época do Marítimo, que ele começou no Marítimo em Portugal, o estilo dele sempre foi esse, de muito aguerrido, de muita força, de muito querer, e às vezes exagera um pouco. E assim era o Lobão. O porquê o Lobão se identifica muitos torcedores em Portugal, os torcedores do Beira-Mar têm um carinho muito grande por mim, porque era muita vontade, muito querer. Quando a gente vestia aquela camisa, a gente realmente era a segunda pele. Hoje não se vê isso, não se tem amor por clube que você representa. E o Beira-Mar, para mim, era tudo para mim. Eu treinava, do jeito que eu treinava, eu jogava, Roberto. Eu sempre fui muito sério naquilo que eu fazia, sempre trabalhei muito sério, muito duro, para poder colher os frutos que hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida tranquila, a gente trabalha todos os dias, mas a gente tem uma vida confortável, graças a Deus. Graças a Deus. Tem uma família maravilhosa, minha esposa, meus filhos, tem um conforto. É tudo fruto de muito trabalho. Então, antigamente, os jogadores vestia realmente a camisa. Hoje, futebol virou muito negócio. E eu falo do Beira-Mar, o Beira-Mar para mim é paixão. Falo do Democrata para mim é paixão, porque era ali que eu tirava meu sustento, era ali que eu sustentava minha família, ali era tudo para mim. Era meu prato de comida, você entendeu? E hoje banalizou muito, o futebol banalizou muito, porque os jogadores não criam vínculo com o clube. Era 3 meses aqui, 4 meses ali, você tá entendendo? E juras de amor com o clube aqui, juras de amor para ali. Hoje virou muita falsidade, infelizmente. E antigamente era mais amor, mais paixão. O futebol era mais bonito, posso dizer assim. E esse futebol de hoje, sinceramente, virou muito mecânico e virou muito empresário, você entendeu? Hoje os empresários dominam o futebol e acabou a essência, acabou a paixão. Também pensa muito parecido com você. Tenho aqui uma pergunta. Maria Josélia, ela está lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu sou do Rio Grande do Norte, mas eu sou do interior. Ela pergunta para você, a grande emoção como jogador foi a conquista da Taça de Portugal? Manda um grande abraço. Maria Josélia e o professor Eduardo Gomes. Maria Josélia, aquele abraço. É a esposa do professor Eduardo, meu grande amigo. Mandar um abraço para os dois. São pessoas muito queridas aí em Natal. Eu acho que foi o ápice da minha carreira, né? A conquista do título da Taça de Portugal. Então, foi o momento mais alto, uma conquista de tamanha importância. A dificuldade que é você disputar... a Taça de Portugal se compara à Copa do Brasil aqui, Roberto. Onde joga todo mundo contra todo mundo, você sabe como é que funciona, né? Isso. E você conquistar um título... Um país que tem Porto, Benfica, Sporting, Boa Vista, Guimarães, Braga, enfim, grandes equipes. Acho que foi marcante, né? Foi marcante na minha... para a história mesmo. Na minha carreira. A gente vive de conquistas, né? A gente só consegue marcar um nome na história do clube com conquistas. E graças a Deus eu marquei meu nome na história do Beira-Mar através de conquistas. Acessos à Primeira Liga, conquistas da Taça de Portugal, participação do Taça UEFA, enfim. Daqui 100 anos, se você... meus netos, enfim, o dia que você for puxar a história do Beira-Mar, daqui 100 anos, vai constar lá Lobão, foi um dos capitães, um dos campeões da Taça de Portugal, um dos participantes da Taça UEFA. É isso que a gente leva, você está entendendo? Então, eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo todas as bênçãos que Deus me proporciona. É diariamente, Roberto. Eu recebo bênçãos diariamente. Deus me abençoa a cada segundo da minha vida, entendeu? Eu sou um cara abençoado. Que maravilha. Realmente. Maravilha. Eu creio muito em Deus, sei que Deus, sem Ele, nada podemos fazer, de verdade, não é da boca para fora, de verdade. Sem Deus, não rola. Tem uma pergunta engraçada aqui, o Iago, para a gente fazer um comercial, ele pergunta ao Lobão qual é a cerveja que ele gosta de beber. Olha só. Ô, Roberto. Iago Campos. O Iago, Roberto, é um grande amigo que eu tenho. É quase um irmão. E o Iago, Roberto, ele está aqui na minha casa comigo, nesse momento, tomando uma cerveja comigo. Tá vendo?
É uma pessoa que tá sempre comigo, você entendeu? Eu gostaria de chamar ele aqui, para você conhecer. Esse cara aqui, Roberto, esse cara aqui Boa noite, Thiago. Boa noite, Roberto. É um grande irmão do Roberto. É um cara que seja eu tenho bem-vindo. com respeito, com admiração. É um cara... Maravilha. É um irmão que eu ganhei na vida. Graças a Deus. Isso E é maravilhoso. a cerveja que eu gosto, Roberto, posso fazer propaganda? Tá aqui. Pode. Essa é a cerveja que eu gosto. Depois a gente cobra o cachê. Bota aí. Essa é a cerveja que eu gosto. Ih, rapaz, o Cruzeiro, ó. A Antártica Sub-Zero. Essa é a cerveja que eu gosto, Roberto. Vou te contar uma história, Roberto. Iago sabe. As pessoas tiram sarra de mim aqui, Roberto. Porque eles tomam Heineken, tomam essa cerveja cara, Roberto. Mas eu gosto da Sub-Zero. É minha cervejinha, é baratinha, cabe no meu bolso, você entendeu, Roberto? E aí, tá certo. Às vezes os caras têm dinheiro para tomar uma Heineken, eu tenho dinheiro, eu tô com o mesmo dinheiro que eles, eu tomo 10 Sub-Zero, então para mim tá ótimo. Maravilha. Manda um abraço aí pro Iago. Eu vou falar de amizade. No futebol, quem foi o seu melhor parceiro de zagueiro? Esse cara aqui fechava comigo, era o melhor zagueiro que eu gostava de jogar. E quais as grandes amizades do futebol que você leva para sua vida? Eu tenho vários parceiros no futebol, de zagueiro. No início da minha carreira, Roberto, no Democrata, eu tenho uma referência. Tem duas referências. É o Parreira e o Valmir. São dois jogadores, foram dois centrais de primeira linha, onde eu aprendi muito, tanto o Parreira quanto o Valmir. O Parreira saiu, eu fui substituir o Parreira logo depois que eu subi, o Parreira saiu, foi para o Atlético. Era um cracaço de bola. O Valmir, eu tive a oportunidade de jogar mais com o Valmir. O Valmir me ensinou muito, era um grande craque. Para mim, hoje, era jogador de seleção. Valmir e Parreira, dois jogadores de seleção, grandes jogadores. Mas o jogador que mais marcou, numa matéria, numa reportagem anterior que eu fiz, o jogador que mais me marcou, meu maior parceiro de zaga, se chama Gila, um português. Um cracaço também, um grande jogador. Um cara diferenciado, fora do normal, e onde eu aprendi muito também, você entendeu? Então, são três referências para mim. Maravilha. Valmir Parreira, que foi meu início no Democrata, e Gila, que nós jogamos praticamente 5, 6 anos juntos. Então, foi a dupla de zaga do Beira-Mar de Portugal. Então, esse Gila, para mim, foi um monstro também, um grande jogador que merecia, acho que, voos maiores, você entendeu, Roberto? Tamanha era a sua qualidade. Show de bola. Me diga uma coisa, depois que você parou de jogar, Lobão, eu esqueci, Roberto. Fica à vontade. Em termos de amizades. Isso, quem você traz. Isso. Sim, eu tenho grandes amigos. Na verdade, o Beira-Mar era uma família. Ou seja, todos eram irmãos. No Júnior do Democrata, éramos outra família. Mas, vou falar alguns. Chico Mineiro, um grande irmão. Vander, parceiraço. Zé Carlos, porra, nota 1000. Robson, goleiro. Tinha Lobinho, tinha Maé, tinha Carlinhos, tinha João Batista, que era meu parceiraço, João Batista, volante, cracaço, que jogou na Rússia. Chico Mineiro jogou no Botafogo, jogou em grandes clubes no Brasil, jogou também na Coreia, enfim. Em Portugal, o Fusco, um grande irmão. Fari, senegalês da seleção do Senegal, um grande irmão. Gila, meu parceiraço. Gamboa, nota 1000. Jorge Neves. Maravilha. São pessoas que... Ricardo Souza, enfim, são pessoas que o Cristiano, Formiga, nossa, são pessoas fantásticas. Maravilha. A Maria Josélia, ela falou exatamente do Fari. Pergunta ele do Fari, você já tinha falado. Show de bola. Maravilha. A live está sensacional. Sensacional mesmo. Me diga uma coisa, aí você parou, você encerrou sua carreira, você trabalha com algo ligado ao futebol ou não? Não tem nada a ver, você foi para outra área? Eu tenho meus negócios, né, Roberto?
eu tenho meus negócios aqui na cidade e a gente trabalha como empresariano, cuidando de carreira de alguns jogadores. Tem alguns amigos, né, que a gente auxilia, que a gente ajuda, que é o caso do Rodrigo Dias, que se encontra na Ásia. Foi um jogador que a gente levou para Portugal, assim como o Bruno Henrique. Levamos para Portugal, para o Beira-Mar, e foram muito felizes em Portugal e no Beira-Mar também. Hoje os dois se encontram no Vietnã, inclusive o Bruno, que é um grande amigo hoje, é um dos artilheiros do campeonato, e o Rodrigo Dias, que a gente está junto. A gente está junto desde o início, está numa caminhada junto, um jogador, um avançado extremamente talentoso. E tem o João Paulo, que é outro jogador da gente, que está em Portugal também. E a gente vem trabalhando com alguns nomes, indicando jogadores para Portugal, para o Beira-Mar. E hoje a gente alterna. Eu alterno o meu trabalho cuidando da minha empresa aqui, que a gente tem, eu tenho casa, nós temos casa lotérica aqui na cidade, temos oficina mecânica, temos uma terrinha, e a gente trabalha também com alguns jogadores. Graças a Deus você se mantém perto do futebol. E o teu DNA de craque, já que você jogou, graças a Deus, sua carreira de sucesso. O teu DNA passou para alguém da família? Tem um sobrinho, tem um filho, tem alguém que joga bola aí que venha ter sucesso? Não, esse aí vai despontar também ou não? Eu tenho 2 filhos, Roberto. Eu tenho 2 filhos. O Fabrício, o filho, e o Dimitri Carvalho. Nenhum quis seguir as pegadas do pai. Todos os 2 gostam de futebol, mas o Fabrício hoje faz faculdade de Direito, está no 9º período de Direito, e o Dimitri o Fabrício tem 21 anos, e o Dimitri tem 13 anos, mas nenhum quis seguir as pegadas do pai, entendeu? Eu também sou um pouco responsável por isso, sabe, Roberto? O Fabrício é apaixonado por futebol, brinca, bate suas peladas, enfim. Mas eu nunca quis que eles seguissem a carreira do pai. Eu sempre, todas as vezes que eles tentavam querer mexer com futebol, eu sempre tentava desviar, eu sempre quis que eles estudassem, entendeu? E graças a Deus, o Fabrício é um menino muito bom, um garoto espetacular, e daqui um dia, se Deus quiser, está completando o seu curso, e logo em seguida vem o Dimitri também. Ou seja, eu tenho uma família abençoada, eu sou muito abençoado, Roberto. Eu tenho uma esposa fantástica, minha esposa está ali na sala ali. Deus me deu só bênção. Quiser botar para e na minha família. A live é sua. Se quiser botar para eles aparecerem, como botou aí o Iago, fique à vontade. Ela não quer aparecer. Eu queria que ela aparecesse, tá, Roberto? Mas ela não quis aparecer, não. Eu queria mandar um abraço, Roberto. Eu acho que fica à vontade. Está perto do fim. Eu queria mandar um abraço muito especial ao meu povo de Novo Cruzeiro, a minha cidade, entendeu? A cidade que eu amo, a meus amigos, a meus irmãos, a meu pai, minha mãe, enfim. Roberto, as pessoas às vezes falam para mim assim, Lobão, eu tive vários convites, Roberto, de permanecer na Europa, continuar na Europa, ou com algum cargo, ou trabalhando num clube, enfim. Mas meu lugar é Novo Cruzeiro, Roberto. Eu sempre falei comigo, eu vou embora, mas eu vou voltar um dia. Você tá entendendo? E aí, eu amo essa cidade aqui. Minha mãe entrou aí agora, ó. Minha rainha, minha princesa. Olha que mensagem linda. Você consegue ler, não? Não, eu tô velho, Roberto. Minhas vistas já tá ruim, Roberto. Tá, ela falou o seguinte, olha só, eu tô me apaixonando pela sua família, pelo amor de Deus, coisa linda. Ela falou, quero falar do Lobão não como jogador, mas como filho, irmão e família. Sentimos muito orgulho em ser mãe deste filho maravilhoso. Parabéns para essa pessoa humilde e que Deus abençoe o meu filho. Com certeza, dona Mirinha, já abençoou e vai continuar abençoando. Maravilhosa essa live aqui, cara, tá sendo fantástica mesmo. Parabéns pela tua família. E vamos seguir, porque eu sei que você se emocionou. Normal, eu também sou família, eu gosto de família. E a Maria Josélia diz para você aparecer lá em Natal.
Logo, logo eu tô chegando aí, visita. Maria. Prepara aí um camarão pra gente. Logo, logo tô chegando aí, viu, Roberto? Pode falar com ela aí, Roberto. Logo, logo tô chegando aí. Fala com o Eduardo aí para preparar tudo aí que eu tô chegando. Viu, Preparar uma cervejinha Maria? aqui, ó. Tem uma Viu, Maria cervejinha Josélia? gelada. Puxando uma Uma, taça, cervejinha. Maria Josélia, uma Sub-Zero gelada para o rapaz, camarão que ele vai pintar aí. Se Deus quiser. Maravilha. Me diga uma coisa, Lobão, a gente está. Nosso tempo aí está mais ou menos, ainda temos 10 minutos aqui para a gente conversar, e é muito bom falar contigo, muito bom mesmo. Você fala de família, fala de futebol. Voltando um pouquinho para o futebol. Como é que você vê o futebol brasileiro com relação ao futebol europeu? Tanto os clubes quanto a seleção brasileira. Como é que você vê essa diferença? A gente vê aqui o nível de intensidade do futebol europeu é muito distante do brasileiro. Como é que você vê? O Brasil tem chance na próxima Copa? Como é que você analisa isso? Ô, Roberto, eu continuo achando que nós temos os melhores jogadores do mundo. Isso aí, sem dúvida. Em termos de talento, de qualidade, nós temos os melhores jogadores. Mas nós não temos a melhor seleção do mundo. Esquece. Futebol europeu está muito acima do futebol brasileiro. Infelizmente, é uma realidade. A intensidade do futebol. O futebol brasileiro, Roberto, é muito toquinho para o lado, muito, muito cadenciado. Na Europa não existe isso. Eu falo porque eu joguei 10 anos na Europa, Roberto. Para mim graças a Deus, minha adaptação foi muito boa. Mas o futebol brasileiro é muito passado, muita coisinha, muita falta. Lá na Europa não tem nada disso. Lá o futebol corre, é muito intenso. Então eu acho que nós estamos muito abaixo. Temos os melhores jogadores, mas em termos de equipes, nós somos muito abaixo do futebol europeu. Muito, muito mesmo. É uma pena, né? Porque a última Copa que uma seleção sul-americana ganhou foi em 2002. A última Copa em 2002, né? O Brasil ganhou a última Copa em 2002. Lá para cá só deu seleções europeias. Eu acho que, Roberto, eu acho que ainda mais 2, 3 Copas do Mundo, infelizmente, é ruim, é difícil falar isso, porque a gente é brasileiro e torce para o nosso país, mas eu acho que, em termos de seleção, a gente vai passar mais um grande período, um longo período, para voltar à hegemonia em termos de conquistas, porque as seleções europeias cada vez mais estão mais fortes, a intensidade de jogo cada vez está melhor, enfim. E o futebol brasileiro, igual a gente já havíamos falado no início, os árbitros atrapalham muito, é muita faltinha, é muita coisinha, os jogadores se jogam muito, e o futebol não anda. Lá na Europa não tem nada disso. Você assiste um futebol inglês, você imagina um árbitro inglês apitando o campeonato brasileiro aqui. A imprensa matava, a imprensa queria crucificar o árbitro inglês. Por quê? Verdade. Tudo aqui é falta. Se você olhar para o jogador, é falta, Roberto. Os jogadores se jogam. Isso não existe. Tem que acabar com isso. Verdade. Você entendeu? Então a gente tem que mudar muito, a cultura tem que mudar muito. Nós temos talentos. O brasileiro tem muito talento, mas precisa se adaptar, aliar o talento com a determinação, com o querer. Outra coisa, vários jogadores brasileiros vão para a Europa, os que se falam craques aqui, chega na Europa, bate e volta. Verdade. Bate e volta. Olha o Pedro aí. Pedro está fazendo um maior sucesso aqui no Flamengo. Foi para a Fiorentina, lá não calçava, não andava. Alguma coisa está errado. Paquetá. Igual ele é Paquetá. muito. Gerson, Paquetá. Vários. Igual eles, há muitos. Você está entendendo? Então, Verdade. ou a gente está certo demais e lá está errado, ou lá está certo demais e aqui está tudo errado. Você entendeu? Alguma coisa está errada. Como eles estão ganhando tudo, eu acredito que eles estão muito certos e nós estamos muito errados. Eu também acredito que sim. Foi cogitado há um tempo atrás Guardiola na seleção brasileira. Já que a gente tem os melhores jogadores, de repente um treinador europeu, Guardiola, o Mourinho, de repente cairia bem para a seleção brasileira? O que você acha? Eu acho que infelizmente aqui as pessoas, a nossa imprensa não aceita muito bem isso, né? Os jogadores brasileiros não sei se aceitariam muito bem isso, mas eu acho que era a hora da CBF trazer um treinador com uma cultura diferente, com uma mentalidade diferente de trabalho, entendeu? Eu acho que os treinadores brasileiros
estão muito... são muito dominados, entre aspas, por empresários. E eu acho que se viesse um treinador de fora, eu acho que poderia dar uma mudada realmente. Enfim, é a minha opinião e eu acho que seria benéfico para a nossa seleção. Eu concordo com isso também, e eu acho que o treinador brasileiro, ele vive muito do resultado, ele assuma o time, em 3, 4 jogos ele já tem que dar resultado, senão ele é mandado embora. Então, ele fica com medo de implantar o sistema de jogo dele para poder desenvolver, porque é cobrado demais. Pode falar. Você queria falar alguma coisa? Fica à vontade. Não. Eu estou de acordo. Eu acho que passou da hora da CBF, eu acho, trazer um cara de fora, enfim, para poder comandar a nossa seleção. Entendi. Show de bola. Meu amigo, a live foi maravilhosa, o Eduardo Gomes está mandando um abraço para você. Você quer falar? Eu não abordei, não perguntei alguma coisa que você quer comentar, fica à vontade. Eu queria mandar um grande abraço, eu queria terminar nossa live mandando um grande abraço a um cara que eu sou muito grato, que muito me ajudou, que é o Aécio, e toda a família Salles aqui em Novo Cruzeiro. Eu queria mandar um grande abraço ao meu amigo Iago, aos meus pais, meu pai Zé Carlos, minha mãe Mirinha. Mandar um abraço a todos os meus amigos, a meus irmãos Chau, Richard, Léo, Bruno, Bruna, minha irmã Bruna, que está nos Estados Unidos, a minha irmã Carla, todos os meus familiares que estão em Governador Valadares, Adolos, enfim. Eu queria mandar um abraço, estender um abraço a todo o povo do Novo Cruzeiro, a cidade que eu amo, que eu escolhi para viver o resto da minha vida. E agradecer a você, Roberto, de coração, pelo convite. Foi um prazer ter participado dessa live. Espero que as pessoas tenham gostado. As pessoas conhecerem um pouco da história do Lobão. Maravilha, foi maravilhosa a história. Essa pessoa que muito... Roberto, eu tenho a agradecer realmente. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo aquilo que fez minha vida. Queria mandar um abraço muito especial, Roberto. A minha irmã Bruna, que está nos Estados Unidos, que é muito difícil, quando a gente está longe é muito difícil. Eu passei por isso, passei quase 10 anos em Portugal. E hoje nós estamos todos aqui no Brasil. Ela está lá com o seu marido, o Dinho, a minha sobrinha, a Luna. Um beijão. Eu sei que eu amo vocês, estou morrendo de saudade de vocês, mas eu sei que vocês estão aí em busca de um futuro melhor. E logo, logo vocês vão estar aqui. Roberto, a você, meu muito obrigado pelo convite. E espero a gente se falar mais vezes, a gente estar mais vezes, poder voltar aqui. E agora, o Wallace, estou esperando sua live, viu? Vou estar acompanhando. Deixa eu falar, a Bruna tá aqui. Roberto, te interrompendo rapidinho, antes de acabar aqui, eu queria mandar um abraço muito especial à minha equipe que trabalha comigo. Show, fica à vontade. Não são funcionários, são pessoas queridas, pessoas que eu gosto muito. A Keila, ao Renato, a Alessandra, ao Preto da oficina, ao Pastor, a Irene, que é nossa secretária aqui, Roberto, que está há muitos anos com a gente, entendeu? Que é uma pessoa fantástica, é outra mãezona dos nossos filhos aqui, cuida da gente, cuida de mim, cuida da minha esposa, cuida dos meus filhos. E ela está grávida, que logo, logo vai vir um bebezinho aí. Então, são pessoas... Deus só colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Um abraço para todas essas pessoas. Um abraço gigantesco a todo o povo do Novo Cruzeiro, a cidade que eu amo. Maravilha. A Bruna está interagindo com a gente, está falando que está com saudade de vocês, mandou uma carinha, falou grande Lobo, show de bola. Meu amigo, de verdade, eu que quero agradecer de coração. E essa live aqui, depois ela vai para o YouTube, onde a gente tem um canal que chama-se Dos Campos para a Rede. Quando eu fizer a postagem, eu vou passar o link do canal para vocês. Espero que você compartilhe com os amigos para ajudar a divulgar o nosso canal. É um canal pequeno, eu comecei tem 2 meses. Agradeço demais a você, agradeço a todo mundo que está participando. E assim que eu fizer a postagem no YouTube, leva um tempinho, porque a gente vai fazer uma capa, deve ser aí sábado ou domingo. Logo que eu postar no YouTube, eu mando o link para você. Agradeço aí, peço que você compartilhe com seus amigos. Com certeza, Roberto. E eu quero de verdade agradecer, foi fantástico. Você fala de família, você fala de Deus, isso aí são os alicerces da vida. E a tua carreira maravilhosa de vencedor, parabéns, parabéns de verdade.
Quero te agradecer de coração. Um abração para você, para toda a sua família. Show de bola. Obrigado mesmo. Fica com Deus, Roberto. Foi um prazer, viu? E estaremos sempre às ordens. Se sempre precisar, estaremos à disposição. Um grande Muito abraço. obrigado. Com Deus. E obrigado a todo mundo que interagiu com a gente. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e até a próxima live. Boa noite, gente. Tchau. Um abraço. Deus